Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para trazer mais um estudo da palavra do Senhor para a nossa edificação. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude no entendimento da sua palavra. Que eu diminua e que ele cresça cada vez mais. O título do nosso estudo de hoje é O Mundo e Suas Divisões. O mundo hoje está bem dividido, né? Nós podemos ver. As famílias estão divididas, a justiça dividida, os políticos divididos e assim todas as classes sociais estão divididas. Este é o mundo que vivemos hoje, né? Em Mateus 24:7 nos fala do reino contra reino, né? Então, a divisão que há no mundo espiritual está se materializando, está se tornando visível no mundo visível, no mundo terreno, no mundo material, para que todos vejam e decidam de que lado estarão. Então, existe só dois lados. Então, o mundo real é o mundo espiritual. Este é o mundo real, porque este é o mundo eterno. É o mundo onde todos irão passar a sua eternidade. Não existirá fim. Este mundo em que vivemos é um mundo de ilusão, de mentira. Mundo de matéria que é destrutivo, né? Então, neste mundo de matéria, o mundo material, o mundo visível, o mundo espiritual está se tornando visível neste mundo. Então, em Mateus 24:7, lá nos fala de nação contra nação e reino contra reino. Lá, Jesus ele fala que este mundo visível, uma nação estaria contra outra nação. Então, é guerra, luta de uma nação contra outra nação e um reino contra outro reino. Então aqui Jesus está falando do mundo material, mas também do mundo espiritual. O mundo material é as nações lutando uma contra as outras. E isto nós já estamos vivendo, né? Já se materializou o que Jesus falou em Mateus 24:7, porque nós já estamos vivendo essa luta, né, de nação contra nação. Mas Jesus também fala de reino contra reino. Jesus está falando do mundo espiritual. O mundo espiritual que está se materializando também. E nós estamos vendo esta guerra do reino de Deus lutando contra o reino do maligno. Então, o reino espiritual está se materializando naqueles dois grupos. Só existe dois grupos no mundo espiritual e no mundo material. São o grupo que pertence ao reino de Deus, que pertence a Jesus, e o grupo que pertence ao maligno, que pertence a Satanás. E estes grupos sempre lutaram um contra o outro. E isto é o mundo espiritual lutando nos ares e o mundo material refletindo esta guerra espiritual. Aqui em João 3, capítulo 3, versículo 3, versículo 5, Jesus diz assim, Jesus fala deste reino espiritual. Versículo 3, ele diz para Nicodemos, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus falou do mundo espiritual, o mundo que fica na eternidade. Este é o mundo real. Este é a realidade. Este mundo material, este mundo terreno, é o mundo de ilusão, o mundo de mentira, o mundo de engano. Não é real. Real é o mundo espiritual. Então, Jesus ele está dizendo aqui para Nicodemos, para você ver o mundo espiritual, para você ver o reino de Deus que é espiritual, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer outra vez, você tem que nascer novamente espiritualmente, porque o seu espírito é morto. Para você ver o reino de Deus, você tem que ter este novo nascimento. O seu espírito tem que nascer de novo. Tem que nascer de Deus, tem que nascer da água e do Espírito, senão você não vai ver o reino de Deus. Porque todos nós já nascemos neste mundo material, morto espiritualmente. É isso que Jesus está dizendo. Então, Jesus está falando do mundo espiritual, do mundo real, do mundo que Deus quer para todos nós. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no mundo que Deus preparou para a humanidade, mas que ela não quis, que rejeitou, para esta pessoa entrar neste reino, entrar neste mundo, ela precisa passar por um novo nascimento espiritual. Então, nós vamos ver isso com mais detalhes. Então, para a pessoa ver o reino de Deus, é necessário ter um novo nascimento. É preciso se desligar deste mundo terreno e se ligar no mundo espiritual. Porque o reino de Deus não é material, não é matéria, é espiritual. Então, para a pessoa entrar no reino espiritual, ela precisa nascer espiritualmente de Deus, como Pai eterno, e sendo dirigido pelo Espírito Santo do Pai eterno. Então, ela precisa nascer novamente espiritualmente. Então, esta pessoa precisa passar por esse novo nascimento espiritual. E esse nascimento vem de Deus. É através da palavra. A água representa a palavra, representa Jesus. E o Espírito é o Espírito de Deus, usando esta palavra para recriar, para dar novamente vida ao espírito do homem que está morto. Aqui em Gálatas 5, 16 ao 17, nos diz o seguinte, nos fala do Espírito de Deus e também fala da carne. Então, em Gálatas 5,16, nos diz assim, deixa eu ir lá, Gálatas 5,16 e 17 nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Esse espírito é com letra maiúscula, Espírito Santo. Então, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, não praticareis a concupiscência da carne, os prazeres terrenos. Porque a carne cobiça, luta contra o espírito, espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então, o Espírito de Deus luta
contra a carne. A carne é dominada por Satanás. A carne é a mente de Satanás. Então, a pessoa que é dominada pela carne, ela vive na mente de Satanás, no caráter do diabo. Então, por isso há esta luta entre o Espírito de Deus e a nossa carne. Satanás que quer que andemos na carne, não no Espírito de Deus. Então, é esta luta. Então, os moradores deste reino de Deus, os moradores do reino de Deus, não são deste mundo de desordem, mundo de impiedade, mundo de destruição, mundo do diabo. Então, este mundo material, este mundo visível, este mundo em que vivemos agora, este mundo é o mundo dominado, governado por Satanás. É o mundo que Jesus diz que jaz no maligno. Aqui em João 18, 36, nos diz o seguinte. João 18, 36, nos diz assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é deste mundo. Então Jesus dizendo para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Que mundo? Este mundo que jaz no maligno. Jesus confessa que o reino dele não é deste mundo, mundo de pecado, mundo de injustiça, mundo de mentira, mundo de escravidão. Jesus não é rei deste mundo. O rei deste mundo, o governante deste mundo, de trevas, de mentiras, de injustiça, de escravidão espiritual, é o próprio Satanás. O reino de Jesus é do mundo espiritual, é do mundo eterno, é o verdadeiro mundo, não é este mundo de ilusão. Lá no Éden, com a permissão de Adão e Eva, Satanás se apossou da criação de Deus e a matou. Assim como ele já era morto, também ele matou a criação do Pai Eterno e tornou o mundo que em Gênesis 1:31 o Pai Eterno viu como muito bom. Satanás tornou o mundo que aos olhos do Pai Eterno era muito bom, em um mundo em que aos olhos do Pai Eterno só serve para o fogo eterno. O fogo, né? Então, segundo Pedro 3:7 nos diz assim. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, este mundo que vivemos hoje, mundo de ilusão, mundo de mentira, mundo que não é o mundo real. O mundo real é o mundo espiritual. Este mundo está reservado para o fogo. Este mundo vai ser destruído, já está sendo destruído. Então, o mundo que o Pai Eterno criou e que era muito bom, é o mundo que o Pai Eterno criou para os justos e não para os ímpios. Então, o mundo que o Pai Eterno criou para os justos, para a sua descendência, para os seus filhos,
para aqueles que são segundo a sua imagem e semelhança, este mundo ficou na eternidade. Então, este mundo, os ímpios não pertence a ele. Somente irá morar neste mundo os justos. Este mundo ficou na eternidade. Quando o homem pecou e foi expulso dele para um outro mundo, um mundo de trevas, de escuridão, mundo de mortos, pois é governado por um ser morto, um ser sem luz, um ser sem o Deus eterno. Quem não tem Deus é morto. Satanás, ele é um ser morto e todos os que ele governa são mortos. Este mundo que Satanás governa é o mundo que caminha para o fogo e para a destruição, para dar origem a um novo mundo, mundo que Jesus irá governar com o justo. Então, este mundo, meus irmãos, de ilusão, mundo de mentira, onde reina a impunidade, onde reina a mentira, onde reina a destruição, o egoísmo, tudo que não presta. Este mundo não é real. Este mundo é uma ilusão para enganar muitas pessoas. Aqui em João 18, 27, diz o seguinte. João 18, 27. 18, 27 diz assim. E Pedro negou outra vez e logo... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. João 18, 27. Eu acho que eu peguei, fui errado. Certo, eu acho que eu não conferi aqui. Então, Pilatos pergunta para Jesus se ele... Deixa eu ver bem aqui. Eu acho que é 37. Deixa eu ver bem aqui, eu acho que eu peguei errado. 38 de 36 diz assim. 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então prestemos atenção. 18, 37. Eu botei foi 27, mas é 37. 18, 37. Pilatos, lá no julgamento de Jesus, pergunta para Jesus se ele era rei. A resposta de Jesus é, tu dizes que sou rei. Então, Pilatos pergunta para Jesus se ele era rei deste mundo, se ele era rei de Judá, se ele era rei de Israel. Mas Jesus diz, tu dizes que sou rei. Jesus diz para Pilatos que era ele quem estava dizendo que ele, Jesus, era rei deste mundo. Mas Jesus disse que o motivo dele ter vindo a este mundo de mentiras, mundo de engano, mundo de injustiça e de trevas espirituais, foi para testemunhar da verdade, para tirar as pessoas da mentira e do engano em que o inimigo de Deus tem colocado, tem passado para os habitantes do mundo, deste mundo de trevas. Jesus veio do mundo espiritual, Jesus veio do mundo real para este mundo de mentira, para este mundo de trevas, de engano, este mundo terreno, para testemunhar para os moradores deste mundo terreno que existe um outro mundo,
um mundo onde tudo é muito bom, o verdadeiro mundo que o Pai Eterno criou para seus filhos. Este mundo terreno é apenas uma ilusão de Satanás para prender muitas almas nas trevas da ignorância, pois não conhecem a verdade sobre o verdadeiro mundo que o Pai Eterno criou para nós, sua criação. Os moradores deste mundo de trevas vivem uma mentira, vivem um engano. Foi por isso que o Rei Eterno, Jesus, se tornou humano, mas sem se contaminar com as trevas deste mundo, para os que enxergarem a luz que é o testemunho da verdade, que é a palavra da verdade do Pai Eterno, e entenderem este testemunho, esta palavra, e quiserem sair deste mundo de ilusão, mundo de mentira, injustiça, mundo de escravidão. Então, escravidão espiritual, mundo sem o Pai Eterno. Então, todos têm esta oportunidade. Então, todas as pessoas têm esta nova oportunidade de sair do mundo de mentira para a verdade, do mundo de ilusão para a realidade. Vir para o verdadeiro mundo de Deus. Todos têm a oportunidade de vir para o reino de Deus, para o mundo real e sair deste mundo de mentira, de ilusão, de engano. O mundo real, o mundo que o Pai Eterno preparou para o seu povo. Foi por isso que Jesus, em João 18:37, Jesus diz que ele nasceu neste mundo de mentiras, ele, Jesus, como a verdadeira palavra, que é luz, para o entendimento de quem lhe ouve. Veio a este mundo de mentiras e trevas para os que estão neste mundo de trevas, mundo de mentira e de ilusão. Ao ouvirem a palavra da verdade, que é Jesus, sejam iluminados por ela e saiam deste mundo de mentiras e escravidão e venham para o reino de Deus, pois este é o verdadeiro mundo que Deus preparou para os seus, antes da fundação deste mundo de mentira. Então, antes desse mundo material que vivemos, deste mundo caído no pecado, deste mundo governado por Satanás, antes deste mundo, Deus preparou o outro mundo. Ele criou o mundo, real. Então, de Gênesis 1 até Gênesis 2, antes do pecado de Adão, ali é o mundo real. O mundo que Deus criou para a sua criação. Então, ali, Deus criou para a sua criação humana. Mas, este mundo, Adão e Eva rejeitaram. E ele ficou na eternidade. Mas é o mundo real, o mundo verdadeiro. Então, Adão e Eva deixaram este mundo real, este mundo que ficou na eternidade, e vieram, a humanidade veio para este mundo material. Pois antes o homem vivia no espírito, vivia no espírito de Deus. Mas hoje, quando o homem pecou, ele saiu do espírito, do mundo espiritual, e veio para este mundo material, mundo de matéria, mundo de engano, mundo de mentira, mundo de Satanás, mundo onde é governado pelo maligno. Então esse mundo não é real.
porque este mundo, o fim dele é a destruição, e os moradores dele serão destruídos. Antes da fundação deste mundo de mentira, de trevas, mundo de ilusão, mundo governado por Satanás. Em Eclesiastes, capítulo do 1 ao capítulo 6, o mundo que Deus criou para o seu povo foi o mundo antes do pecado. Então, Eclesiastes, capítulo do 1 ao capítulo 6, Salomão vai falar muito sobre que tudo é ilusão. Tudo é ilusão neste mundo. Tudo é ilusão. A riqueza, o trabalho, a política, o governo, o poder, tudo é ilusão, porque tudo vai passar. Então, o mundo que Deus criou para o seu povo foi o mundo antes do pecado. Antes de Adão pecar, aquele é o mundo real. Mas este povo não veio antes do pecado, e o homem foi expulso do mundo que ele vivia antes do pecado. E veio para este mundo de mentiras, de ilusão, engano, injustiças, pois o é governado por um mentiroso, ladrão e destruidor. João 10:10. Jesus diz, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Então, o ladrão é esse, Satanás. Ele veio matar a humanidade, veio roubar a sua comunhão com Deus e veio destruí-la, porque se a pessoa não nascer de novo, ela vai ser lançada no lago de fogo e é a destruição eterna. Quando em João 18:37 Jesus diz que é Pilatos quem diz que ele é rei deste mundo de trevas, de mentiras, de engano, mas ele nasceu neste mundo de trevas devido o povo deste mundo não conhecer a verdade de Deus. A verdade é que o verdadeiro mundo que o Pai Eterno criou para a humanidade não é este mundo terreno, que jaz no maligno, mas sim um mundo onde todos vivem na luz, na verdade. Mundo onde todos são felizes e têm alegria e paz. Mundo real, não ilusão, não mundo de mentiras e sofrimentos. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. O mundo aqui não é o planeta Terra, mas sim as pessoas, porque Deus amou os seres humanos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos amou tanto que ele deu o Filho dele, o Filho com o testemunho da verdade. Então Jesus veio a este mundo para falar a verdade do Pai Eterno, para que os que são da verdade, ao ouvirem a verdade do Pai Eterno, ensinada por Jesus, venham para o Pai Eterno e saiam da mentira do diabo, saiam da ilusão que o diabo oferece para os moradores deste mundo de mentira. Então, em João 6, 36 ao 37 ao 40, Jesus é a verdade que Deus enviou ao mundo. Então, João 6, deixa eu ir lá em João 6, João capítulo 6, versículos do 36 ao 40, diz assim: Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esta é a vontade do Pai Eterno para a humanidade. Por isso, ele mandou Jesus. Por isso, Jesus, a verdadeira palavra, o verdadeiro testemunho do Pai, para este mundo de ilusão, mundo morto espiritualmente, Jesus veio, porque Deus nos ama. Jesus é a verdade que Deus enviou a este mundo para salvar os que são da verdade, os que foram inscritos no livro da vida, antes deste mundo de trevas existir, antes da descendência da serpente aparecer na terra, antes do joio ser semeado em todo o mundo. Então Deus, ele escolheu uma geração, ou uma descendência, ou um povo, uma humanidade, que viria do seu filho, o descendente da mulher. Quando Deus criou Adão e Eva, e os mandou serem fecundos de pessoas que fossem a imagem e semelhança dele, Deus, e que Adão e Eva multiplicassem estas pessoas e enchesse a terra destas pessoas. Então, quando Deus mandou essa ordem, então, quando Deus deu essa ordem para Adão e Eva, então ali Deus já escreveu o nome dessas pessoas no livro. Então, mundo onde o inimigo de Deus semeou o joio, ou melhor, semeou o joio no meio do trigo, né? Então, Deus, ele, antes destas pessoas, né? Antes do homem pecar, antes do homem escolher Satanás como seu Deus, Deus já tinha dado essa ordem para Adão e Eva de ter esses filhos, que era a imagem e semelhança dele, e Deus já tinha separado estas pessoas. A descendência de Satanás veio de Caim, Gênesis 4, do 17 ao 24. Como Caim foi separado através de uma marca, assim são todos, né? Os que são de Caim. São todos os que são de Satanás. Então, Deus já tinha preparado para serem seus, para habitarem o mundo que o Pai, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito tinham planejado antes da fundação deste mundo, que é governado pelo iníquo, pelo maligno. Então, antes de Jesus, antes deste mundo ser fundado, este mundo material, este mundo visível, este mundo que jaz no maligno, antes dele ser fundado, então Deus já tinha separado estas pessoas que era a imagem e semelhança dele, antes da fundação do mundo, deste mundo que vivemos. Deus já tinha separado os seus filhos, sua criação. Aqui em João 18, 37 e 3, 16 e 6, do 36 ao 40, Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Deste mundo ele não é.
Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do mundo que Deus tinha preparado para a humanidade, que Deus queria, em Gênesis 3,15, em Gênesis 3,24, foi onde Deus expulsou o homem e sua mulher, foram expulsos do mundo que Deus criou para a humanidade, que ele, Deus, queria, para um mundo que o homem escolheu para si e toda a humanidade. Mundo de ilusão, mentira, mundo que jaz no maligno, mundo onde não há regras e nem obediência ao Pai Eterno, mundo onde as pessoas amam a mentira e adoram o mentiroso. João 8,44, Jesus diz, vamos ler lá, João 8,44, diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está falando aqui deste mundo governado por Satanás, mundo em que jaz o maligno, este mundo que veio a existir depois do pecado, este mundo que foi fundado. Este mundo foi fundado porque o homem pecou. Este mundo é o mundo que o homem escolheu para a sua criação, a sua descendência, para a humanidade. Então, em Gênesis 3,15, deixa eu terminar de ler bem aqui. Então, em Gênesis 3,24, o homem e sua mulher foram expulsos do mundo que Deus criou para a humanidade, que ele, Deus, queria, que foi o mundo que Deus viu que tudo era muito bom, pois lá não existia o pecado, não existia nada de ruim, não existia contaminação naquele mundo, mas era um mundo muito bom. Então o homem rejeitou este mundo e escolheu esse novo mundo. Esse novo mundo foi fundado para o homem e a sua descendência, porque o homem escolheu este mundo governado por Satanás, um mundo morto espiritualmente. Então o homem foi expulso, foram expulsos do mundo que Deus criou para a humanidade, que ele, Deus, queria para um mundo que o homem escolheu para si, toda a humanidade. Mundo de ilusão, de mentira, mundo que jaz no maligno, mundo onde não há regras, nem obediência ao Pai Eterno, nem onde as pessoas amam a mentira e adoram o mentiroso, adora Satanás. Mundo onde o inimigo de Deus se semeou o joio, ou melhor, semeou a mentira, semeou o engano, para formar a sua descendência. A descendência de Satanás veio de Caim. Gênesis 4, do 17 ao 24. Você pode ler lá, ver como era a descendência de Caim. Ainda hoje é a mesma. Então a descendência de Caim é aquela, e a descendência de Caim é a mesma descendência de Satanás. Então, descendência de Caim. Como Caim foi separado através de uma marca, assim são todos os descendentes de Caim. Pois os descendentes de Caim são os descendentes de Satanás. Dentro deste mundo de trevas, Deus fez nascer também os seus, aqueles que desde a fundação deste mundo, Deus já havia planejado para
o mundo que ele havia criado para que ele fosse rei. Então, é assim, meus irmãos. Deus, ele deu a ordem para Adão ter filhos com Eva antes do pecado. Estes filhos que ele teria antes do pecado, estes são os filhos de Deus. É a humanidade que Deus queria. São os que têm as características, têm a personalidade de Deus, têm a mente de Deus. Mas Adão não deu esses filhos antes do pecado. Então, quando Adão pecou e ele foi expulso do jardim com a sua mulher, então ele, Adão e Eva, começaram a ter esses filhos. Só que junto com os filhos, que lá em Gênesis 3, aqui diz Gênesis 3:15, nos diz assim: Deus disse assim para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a semente da serpente são todos aqueles que não se curvam ao Pai Eterno. Todos aqueles que odeiam a Deus. Todos aqueles que odeiam o povo de Deus. Esta é a semente da serpente. É a descendência de Satanás. Então, todos aqueles que não obedecem, não querem Deus. Então, em Gênesis 4, do 17 ao 24, a gente vê lá a descendência de Satanás. Ele não quer, ele não se curva, ele não ama, ele não quer Deus como seu Pai, como seu Senhor. Estes filhos de Deus, os filhos de Deus que Deus já planejou antes da fundação deste mundo, ou melhor, desde a fundação deste mundo, este mundo que vivemos, estes filhos de Deus estão juntos no mesmo mundo com os filhos do diabo. Como Deus viu que a mentira do diabo estava prevalecendo no primeiro mundo, antes no tempo de Noé, a mentira prevaleceu em todo o mundo e Deus teve que destruir aquele mundo, porque a semente do diabo prevaleceu em todo o mundo, restando apenas 8 pessoas que não se curvaram ao sistema do diabo, que não se deixaram enganar por Satanás. E Deus separou essas pessoas, que foi Noé e seus filhos e sua mulher. Então, mas o resto todo se extraviou. Então, quando isto estava começando de novo a acontecer, então Deus mandou o seu filho. Então, o Deus Filho se encarnou para botar em ação a segunda parte do plano de Deus para restaurar a humanidade. Então, a humanidade já estava toda se perdendo. Então, Jesus veio para trazer a verdade, para trazer a pregação da verdade, para trazer o testemunho do Pai Eterno, para mostrar para esta humanidade o verdadeiro mundo que Deus fez para ela. Então, o mundo que Deus criou e queria para sempre para esta humanidade. Deus enviou seu Filho a este mundo de trevas, de mentira, para testemunhar da verdade, para falar do verdadeiro mundo que o Pai Eterno preparou para a humanidade, que é a sua imagem e semelhança. E o mundo que Deus preparou não é este mundo material, e sim o mundo espiritual, o mundo que Jesus preparou, o mundo que Deus preparou para os seus não é este mundo de matéria, mundo carnal, mundo que jaz no maligno, mundo que segue
os desejos de Satanás, mundo que tem a mente do diabo. Não é este. Então, o mundo que Deus preparou para a humanidade foi o mundo que ficou no espiritual. Não é este mundo de mentiras, mas sim o verdadeiro mundo. Não é este mundo governado por Satanás, mas sim o mundo governado por Jesus. O mundo onde Jesus é o reino, é o rei. Ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino dele é do mundo espiritual. Mas somente os que são da verdade acreditarão no testemunho que o rei deste mundo espiritual trouxe a este mundo material. Mundo de mentira, mundo de ilusão. Então, só os que são do reino de Deus, só aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, só estes crerão na palavra de Jesus. Mas os outros não crerão. E por que eles não têm o nome escrito no livro da vida? Porque eles não crerão. Eles não irão ouvir a palavra de Jesus. Eles não darão ouvido porque têm a mente de Satanás. Assim como Caim não deu. Deus foi até onde Caim. Deus foi 2 vezes onde Caim, avisar para ele não cometer aquele pecado. Mas ele não ouviu, ele não deu ouvido. Por quê? Porque os filhos do diabo, eles não ouvem a palavra de Deus. Então, mas somente os que são da verdade acreditarão no testemunho que o rei deste mundo espiritual, que é Jesus, trouxe a este mundo material. Mundo de mentira, mundo de ilusão, mundo governado por Satanás. Em João 6,45 nos diz quem é o governante do mundo espiritual. Então vamos lá, João 6,45. João 6,45 nos diz o seguinte. João 6,45 diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, aqui está dizendo que todos seriam ensinados por Deus, mas só iria a ele, Jesus, aqueles que são do Pai, né? Então, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, os outros não vêm, não adianta. Por isso, eles não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, porque eles não dão ouvido. Então, o mundo espiritual é o próprio Deus, Filho, trazendo a este mundo a palavra do Deus Pai, para tirar das trevas do engano, da mentira, do diabo, todos aqueles que desde a fundação do mundo de trevas, ou melhor, desde o começo deste mundo dominado pelo diabo, o nome destas pessoas estão escritas no livro da vida do Cordeiro. Então, desde que esse mundo foi fundado, desde a fundação deste mundo, desde que o homem foi expulso do mundo espiritual para este mundo terreno, então o nome dessas pessoas já foram escritas no livro da vida do Cordeiro. Então vamos lá para o Apocalipse 17, versículo 8 nos diz assim: e a besta que viste foi e já não é. 17:8. E há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo,
se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que há de vir. Então, os que não estão escritos, o nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, eles vão se admirar com a besta, porque a besta é o Deus deles, é o Pai, como Jesus diz lá em João 8:44. Vocês querem agradar o Pai de vocês. Então, há dois tipos de pessoas neste mundo, meus irmãos. São os que são de Deus e os que são do maligno. São os que são de Jesus e os que são do diabo. É a descendência que veio de Jesus e a descendência que veio de Satanás. Não adianta a gente querer dizer que todos são filhos de Deus. Não são. É aqui no capítulo 13 do Apocalipse, versículo 13, 8, também nos diz assim: E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui está dizendo que Jesus foi morto desde a fundação deste mundo, caído no pecado. Aqui no Apocalipse 15, no Apocalipse 20:15, nos diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, os que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, estes não irão morar no reino de Deus, no novo céu e na nova terra, porque eles rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram o Cordeiro de Deus. Então, mas todos os que nasceram sem os seus nomes estarem inscritos no livro da vida são a descendência da serpente. Estes nunca ouvirão a palavra da verdade para serem transformados por ela. Aqui Jesus fala em João 8, do 42 ao 44. Os irmãos podem ler. A descendência de Caim, que é a mesma descendência da serpente, que foi semeada no mundo, nunca ouvirá a palavra de Deus, nunca ouvirá a palavra de Jesus. Pelo contrário, eles lutam entre si. Quer dizer, os filhos de Deus lutam contra os filhos do diabo, e os filhos do diabo lutam contra os filhos de Deus. E esta luta é relatada em Gênesis 3:15. É a luta da mulher e a serpente, e do descendente da mulher e a descendência da serpente. Gênesis 3:15. Vou ler mais uma vez, que diz o seguinte: aqui é a luta que nós temos, é a luta de Satanás contra o povo de Deus, contra Jesus. E diz assim no versículo 15: E porém inimizade entre ti e a mulher aqui é Israel, é o povo de Deus. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, está falando da semente de Satanás, entre a tua semente a todos aqueles que têm a mente do diabo, todos aqueles que não querem Jesus, todos aqueles que não aceitam a palavra de Cristo. Então ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a semente da mulher é Jesus Cristo, e de Jesus veio todos os filhos de Deus, toda a humanidade que Deus queria que Adão tivesse dado no mundo antes dele pecar, mas ele só veio dar neste mundo de pecado. E essa descendência, e este descendente da mulher, que é Jesus, que dele veio esta humanidade, todos eles
ouvirão a palavra de Jesus e vão dar ouvidos, e vão seguir, vão crer, e vão ser salvos, mas os outros não. A descendência de Caim, né, é a mesma descendência da serpente, de Satanás. Em Gálatas 5, do 16 ao 17, nos diz: andai em espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito de Deus, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, o Espírito de Deus, o povo de Deus, a humanidade de Deus, ela luta contra o povo de Satanás, contra Satanás, porque eles não querem se curvar a Jesus. Então, há esta guerra, esta luta entre Jesus, aqueles que servem a Cristo, aqueles que Satanás e aqueles que servem a Satanás. Eles são opostos, não se dão bem, porque a luz não se une com as trevas e as trevas não se unem com a luz. Jesus é luz, Satanás é trevas. Então, quem está nas trevas não quer saber da luz, e quem está na luz não quer saber das trevas. E esta luta. Porque a carne luta contra o Espírito de Deus, e o Espírito contra a carne. Quer dizer, a nossa carne, caída no pecado, é a carne que Satanás domina. E o Espírito de Deus luta contra esta carne, porque esta carne quer fazer somente a vontade do diabo. Mas os que são de Deus têm que fazer a vontade de Deus, tem que fazer a vontade do Espírito, tem que andar no Espírito, tem que ter o fruto do Espírito, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, por isso, essa luta dentro de nós. O Espírito luta contra a nossa velha natureza para não fazermos o que queremos, não agradar a nossa carne, mas sim o Espírito de Deus. Paulo está revelando nesta passagem a guerra espiritual e a guerra terrena. O Espírito Santo guerreando contra o príncipe deste mundo terreno, para que os verdadeiros filhos de Deus não façam o que a carne ou aquilo que o governante deste mundo terreno quer que os filhos de Deus façam. Então, esta é a luta espiritual. O Espírito de Deus luta contra Satanás, para que nós, os filhos de Deus, não façam o que o diabo quer. Os filhos de Deus andam no Espírito Santo, né? Já os filhos do diabo andam na carne ou no pecado. João 3:20. Então, os irmãos podem ler. Vou ler bem aqui. João 3:20. Nós já estamos terminando aqui, concluindo já. Então, só mais um minutinho. João 3:20, Jesus diz o seguinte. Diz assim Jesus: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, quem não é da luz não vem para a luz, porque ele não quer ser questionado, ele não quer mudar a sua maneira de agir, ele quer fazer tudo aquilo que o diabo quer que ele faça. Mas os filhos de Deus, eles querem a cada dia mudar a velha natureza, querem sair desse mundo de trevas, de escuridão, de morte. Então todos os filhos de Deus já nasceram de novo e tem essa guerra consigo mesmo, com a sua velha natureza, para que ela seja cada dia morta, né? O Espírito Santo guerreia com o príncipe deste mundo terreno, para que os verdadeiros filhos de Deus não façam o que a carne ou aquilo que o governo deste mundo terreno quer que os filhos da verdade façam. Os filhos de Deus andam no Espírito Santo, já os filhos do diabo andam na carne, né? Andam nos desejos da sua carne. Então, que o Senhor nos ajude a andarmos sempre no Espírito de Deus e não na carne. Porque o nosso mundo é o mundo verdadeiro.
é o mundo espiritual, é o mundo que Jesus governa, é o reino de Deus, é o reino de Cristo. E ele começa aqui neste mundo, dentro de nós. Nós temos o reino de Deus dentro de nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Mas neste mundo de trevas não existe o mundo espiritual, o mundo visível, aliás, o mundo verdadeiro, o mundo real, que é o mundo espiritual. Só existe este mundo terreno, este mundo de morte eterna, esse mundo guiado por Satanás. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra que nos revela que há essa divisão espiritual e material. O Senhor governa a área espiritual, mas a área material, a área da carne, Satanás é quem governa. Mas há esta luta entre os teus filhos, entre o teu espírito dominando a nossa carne, para que não façamos aquilo que o diabo quer. Que o Senhor nos ajude a cada dia sermos mais e mais a imagem e semelhança do Pai. Obrigado por tudo, meu Pai, que o Senhor fez por nós, está fazendo e irá fazer. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para frente para que outros também possam estudar e aprender e crescer espiritualmente. E dê o seu bonzinho, compartilhe, comente, faça também a sua parte, evangelize e também mande para os crentes para que eles sejam fortalecidos. E até o próximo sábado.